bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Esse programa está no YouTube, no Spotify e também na Rádio Difusora de segunda a sexta-feira, do meio-dia à 1h. Já agradecendo a companhia aqui, ó, acho que a gente vai encerrar o ano com mulheres maravilhosas aqui nesse programa, não é mesmo? É o último do ano, Juju? É o último do ano, né? Muito bem, a gente vai encerrar esse 2023 em grande estilo. Estou aqui com a Denise e com a Thalita e elas vieram contar um pouquinho das suas histórias inspiradoras. Vamos falar um pouquinho do Peama e também do livro Colorindo Vidas, Histórias Reais, que está aqui na minha mão. Para você que está na rádio, vai no YouTube ver a capa desse livro, coisa mais linda do mundo. E bem-vindas! Obrigada. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Muito feliz com o convite de estar aqui. Encerrando 2023 com essa divulgação desse livro lindo aqui que acabou de sair, foi lançado agora, no comecinho de dia 9 de dezembro. 9 de dezembro. Mas primeiro, vamos começar da história de vocês? Quem começa? A Carol, porque as duas aqui são Não, vai, começa você, porque a história começa com ela, né? A história do Peama, né? Então, eu sou Denise, eu sou professora de Educação Física. Eu falo que a gente costuma se audiodescrever, né, para os deficientes visuais. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura do ombro, tô com uma camiseta preta escrito Peama. E assim, a minha vida realmente, meu sobrenome acabou virando Denise do Peama, Sim, né? é assim que tá no meu celular, Denise Peama. Você que coloque na sua certidão de nascimento. A gente que lute, né? Coitado do meu pai, do meu marido, que me deram o sobrenome, estou tirando de todo mundo. Mas é uma honra, né? Um programa super de sucesso. Então, um pouquinho de mim é isso, né? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou nessa área. E o Peama tá em Jundiaí, né? Desde 1996, que foi quando eu e mais 3 professores fazíamos especialização na Unicamp e resolvemos trazer para Jundiaí, né, para cá, um programa de esporte para pessoas com deficiência. Não existia nada muito parecido com isso naquela época e, na verdade, ainda não existe, né? A gente tem algumas pessoas... Eu acho que precisaria de uns 3 programas para contar tudo do Peama. A gente vai falar do livro. A gente vai parcelando aqui o Peama e trazendo essa parte. Vamos trazer mesmo. E assim, eu tenho pessoas que hoje... Eu tenho uma pessoa que começou como estagiário, hoje é técnico da Seleção Brasileira de Goalball, feminino. Legal, hoje, já foi campeão do mundo, e ele viajou o mundo, porque ele já foi técnico, o Alessandro Tozin, né, já foi técnico da seleção masculina, e ele fala que não existe em nenhum lugar que ele vai visitar alguma coisa com o Peama. A gente tem umas características diferentes. A gente é um programa só para pessoas com deficiência, porém a gente mistura todas as deficiências, é a nossa forma de fazer a inclusão, né? Então, a gente tem pessoas de todas as deficiências. Não é separadinho, assim? Não é aula para deficiente visual. E aí, essa troca não deixa de ser inclusão, porque às vezes a pessoa teve um AVC, ela nunca conviveu com uma pessoa com síndrome de Down. Ela nunca conviveu com um cadeirante. E aí, ela passa a entender, né, esse universo. Então, e aí é isso. O Peama, você trouxe, ele era o quê? Uma pesquisa sua dentro da Unicamp? Era na verdade, TCC? É para o TCC? Não foi. Na verdade, assim, ele foi uma provocação. Eu tinha um professor doutor lá na Unicamp, que é daqui de Jundiaí, o professor José Júlio Gavião de Almeida. E quando ele me encontrou, a Romilda, o Magno e o Glaudir, quando ele nos encontrou lá, a gente começou a trocar, lógico, Jundiaí, né? E um dia ele provocou, ele falou, vocês não vão fazer nada lá em Jundiaí? A gente devolveu para ele, mas o senhor que é o doutor, o senhor que tem que nos orientar, o que a gente pode fazer? E aí, nessa brincadeira, eu falo que o Peama nasceu na Anhanguera, porque a gente ia, toda sexta-feira era o curso de 1 ano, e a gente ia e voltava falando do que poderia ser. Mas nem dos meus melhores sonhos eu pensei que a gente fosse chegar. 27 anos depois, somos um programa do governo, né? Então, nós somos da prefeitura. Então, é uma política pública, então, hoje sim, mas né, até isso se tornar, então imagina quantas gestões a gente não passou, e a gente sempre teve muito apoio, todos os prefeitos sempre entenderam que era um programa necessário. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, passa a pedir para todas as prefeituras, todos os governos, oferecerem o esporte como uma obrigação, né? E a gente já fazia desde 96. Desde antes da lei. Isso, então assim, a gente sempre teve muito apoio do governo, então é muito legal isso, mas a gente sempre passa por momentos, né? Porque cada mudança de governo a gente fica. Então a gente se considera um programa de sucesso, claro,
Acho que a Thalita vai falar um pouco disso, tudo que a gente consegue, mas muito por ter resistido esse tempo todo, essa continuidade pra gente de estar mais uma consolidado, vitória. né? É um Sim. programa já consolidado, então pode Sim. entrar e sair governo, Isso, que sim. o PEAMA, ele fica, né? permanece, né? Tem que permanecer, A gente né? faz permanecer. Faz A permanecer. gente se preocupou em que ele fosse, por exemplo, só esportivo mesmo. Então, eu costumo dizer assim, quando chega um professor novo, alguém fala, ó, eu não ensino um cego a nadar, eu ensino natação. Qual que é a característica daquela pessoa? Ela não tem uma perna, ela é cega. Eu vou me adaptar. Então, se esse aluno não aprende, eu que tenho que me falar, opa, eu tô fazendo alguma coisa errada. A chave tá comigo, não tá com a pessoa. Não pode, né? a gente tem que entender isso, que enquanto professor a gente ensina, né? E aí as estratégias cada um cria a sua. Me diz uma coisa, quando você chega com esse, a princípio, um projeto aqui na cidade, como que foi a adesão, a recepção dele pela população? Quem que chegou? Como se, porque você falou que ele tem características próprias, é muito único, né? Mas vai ter alguém de outra cidade ouvindo a gente, de repente falar, isso aqui precisa na minha cidade. Sim. Qual que foi o seu pontapé inicial, assim, junto à população mesmo? Sim, olha, a população foi uma coisa muito natural. Foi muito gostoso isso de viver. Porque a gente não começou, hoje a gente tem 16 modalidades, 350 alunos. A gente não começou assim, né? A gente começou com a modalidade de tênis de campo, com um aluno autista. E aí foi. Daí, ali um tempo já tinham 5 alunos, aí começamos com a natação, Então foi uma coisa gradual. Eu costumo dizer, com todo respeito, porque eu admiro muito todos os gestores que passaram, que sempre nos apoiaram, mas eu costumo dizer que eu acho que eles olharam para mim, para a Romilda, e falaram assim, bom, deixa elas fazendo, acho que não vai dar nada mesmo. Porque não atrapalha. Acho que 30 anos atrás, quem falava que esporte para deficiente, acho que não vai dar nada. Era uma coisa, infelizmente, a deficiência ainda é muito associada à doença. A incapacidade. A incapacidade, aquela coisa que não vai dar mesmo. E aí, isso que é o bacana, né? Isso que é o forte, eu acho que do programa. A gente mostrar mesmo que é possível. Não é melhor, só é possível. Então a gente acreditar nesse possível acho que foi o diferencial. E aí fomos crescendo. Então acho que eles falaram, deixa elas brincar disso. E no fim a brincadeira ficou séria. Ficou séria. Hoje a gente vê, né, os jogos paralímpicos, mesmo os campeonatos municipais, né, intermunicipais, hoje você tem as modalidades, né, que um tempo atrás isso não era uma coisa comum, usual. Porque tem esse lugar do PCD ser uma pessoa incapaz, inclusive, né, nas convivências mais simples sociais, né? Aqui eu não tenho como receber, por exemplo, um cadeirante, por exemplo, no estúdio. Você não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade aqui, né? Esse é um exemplo daqui. E tem pessoas que eu quero convidar, o menino faz na neve, como chama? O esqui. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Na área, é maravilhoso, é incrível. E a família toda dá um suporte, envolvida. Porque é isso também. Quando a gente fala, por exemplo, de uma maternidade atípica, é a família toda mobilizada. Tal qual a família de um atleta. Né? Você é mais ainda, né? Mas a gente costuma dizer assim, que primeiro, com a mudança, com a pessoa com deficiência, entendendo que ela é capaz, ela vai mobilizando. Ela mobiliza a família, aí ela vai mobilizando o bairro. Mas o que aquele cadeirante vai fazer na rua essa hora da manhã? Volta com o cabelo molhado, o que está acontecendo? E aí vai mobilizando todas as pessoas. Ele vai perguntando, mas você faz natação? Mas você faz alguma coisa? Como assim? E aquilo vai gerando a curiosidade, e a curiosidade gera informação. Perfeito. E aí, gerando a informação, todo mundo fica sabendo, e eu acho que a informação ela tira o preconceito daquilo de o PCD não poder. Nossa, mas ele faz, ele consegue, ele é capaz, né? Isso que E de reparar nisso, porque assim, quem não convive com PCDs no dia a dia, ou não tem nenhum familiar, tem um outro olhar sobre isso, né? A gente precisa mudar a ideia de que a deficiência é uma coisa a ser superada. Porque o fato do cego nadar, do cadeirante correr, praticar o esporte de neve, ele não deixa de ser deficiente com isso. Ele não superou a deficiência. Ele superou inúmeras outras coisas que um atleta tem que superar. Porque quem convive com o atleta sabe como abdica de um monte de coisa. Então supera essas coisas, mas não supera a deficiência.
Então a deficiência não é uma coisa a ser superada, não é uma doença a ser tratada. É uma característica daquela pessoa. E o mundo que lute para se adaptar a ele. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar ao mundo. Não. É o mundo que tem que se adaptar à É a pessoa com condição, deficiência. né? É a condição da pessoa e o mundo tem que aceitar e se adaptar Sim. a ela. Sim. E né? tem um outro lugar também que existem as pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência e aquelas que adquirem ao longo da vida. Sim. Porque a gente está sujeito, Claro, Todo mundo. claro. todo mundo, Todo né? É. E aí que a gente entende como é importante esse olhar. Eu entrevistei agora recentemente um amigo baterista e ele estava desenvolvendo um algoritmo para ensinar a cego a tocar bateria, uma coisa assim, no mestrado dele. E ele falou para mim de um aplicativo que chama Be My Eyes. Ele falou que ele tá na estrada, vai tocar, não sei o que, aí toca o telefone. É uma pessoa cega que entra em contato para perguntar que cor que é essa camisa, que preço tá na etiqueta. Então, assim, você não tem relacionamento com aquela pessoa. A pessoa só entra no aplicativo para te fazer uma pergunta pontual, que é o preço do preço da lata do molho de tomate no mercado, sabe? Uma coisa assim. Porque no nosso dia a dia, no mercado não tem braille, não tem nada. É Nada. Tem, quando você fala de acessibilidade, você pensa na rampa. Esquece das outras acessibilidades. É verdade. Isso aí, mas eu acho que existe uma transformação, sou muito otimista. Sim, não, Eu acho que de 30 anos atrás para agora Nossa. muita coisa mudou. Mas a gente tem muito que avançar, né? As pessoas têm que entender. E eu acho que isso não passa só pela deficiência. Eu acho que por todas as minorias, por todas as causas. Eu acho que as causas LGBT, as causas de racismo, elas são muito fortes. Uma mãe me falou uma vez que a inclusão é como a escravidão, que não tem volta. A gente está indo num caminho só de ida, mas até hoje eu ligo a TV, eu vejo lá trabalho escravo, não sei aonde. Sim. Foi então, assim, a gente não pode piscar. A gente não pode piscar. A gente está num momento de luta. transição. E acreditar nessas minorias, porque por mais que eu seja sensível, por que a deficiência é uma causa que sensibiliza mais as pessoas? Exatamente pelo que você falou. As pessoas, elas sabem que elas podem se tornar deficientes a qualquer momento, ou ter um filho com alguma deficiência. Sim. Enquanto outras questões, é difícil, eu não vou ser negra, pelo menos nessa vida, não vou ser negra. Então, por mais que eu seja... Tem umas pessoas que tentam, mas... eu queria ir pra praia todos os dias da época. Mas assim, e são algumas coisas assim, que por mais que eu seja solidária às causas, eu nunca vou sentir na pele, eu nunca vou viver como uma mãe de uma pessoa com deficiência, como uma pessoa com deficiência. E é mais mas provável. sem a empatia. Sim, claro, empatia, e é possível. A gente também não pode negar as coisas, né? Claro. A gente faz parte da nossa luta, né? E para além desse trabalho, a gente já entra aqui no livro, porque o livro surge também de histórias do entorno dos atletas que estão no PEAMA. Sim, né? sim, Se não das fosse mães. Me conta, como que é essa relação com com as famílias dentro? Porque assim, eu imagino que também haja muitas famílias que não têm instrução, não têm recursos. Uma coisa é uma criança PCD no seio de uma família que tem, sei lá, plano de saúde, acesso à informação, dinheiro para pagar, né, todos os psicoterapeuta, enfim, o que a criança precisar, inclusive para ter diagnóstico, né? E agora imagino também uma mulher periférica, mãe de uma criança PCD, que ela tem que pegar 3 ônibus para trabalhar. Quais são essas realidades que vocês encontram lá no projeto? A Lavínia, eu sou a Thalita, né, mãe da Lavínia, ela tem 14 anos, frequenta o PEAMA desde os 6 anos. E essa questão, que nem eu conheço uma mãe que a Lavínia faz dança com ela até. E é bem isso, assim, eu acho que a gente lidar com essa realidade todos os dias, né? Sim. Não só no PEAMA, mas com todas, né? E... fiquei sem palavras. Elas são uma rede, na verdade. Vocês são uma rede de apoio, acho que é isso mesmo. Uma ajuda as outras, né? A gente agora criou até o grupo de mães lá do PEAMA, em que a gente, uma vez na semana, a gente conversa e fala de vários assuntos, de tudo que está acontecendo, e quando a gente sabe que uma está precisando, a outra supre, e assim, quando eu falo que o PEAMA, eu falo que o PEAMA é uma família, e é realmente isso mesmo, ele é uma família, sabe, porque quando você fala, eu tô com algum problema, seja ele qual for, surge uma mãe, alguém fala, vem aqui que eu vou te ajudar, então a gente forma essa rede de apoio, sabe, e eu acho bacana por causa disso. Uma mãe atípica entende a outra. Né? Ainda que seja diferente ali Não, a e assim, condição dos independente filhos. da condição, porque assim, que nem a Denise falou,
as deficiências são todas diversas. Então, assim, a minha filha é autista, mas ela faz dança e natação com Down, com deficiente intelectual, com... Então, assim, a deficiência em si Não é a não pauta. é o foco, não é o foco, entendeu? É se ajudar, é estar ali, é uma rede de apoio, entendeu? Eu acho que isso é o mais bacana do PEAMA. Um caso que sempre passa aqui pelo programa, quando a gente vai falar de maternidade, é que a mãe se torna mãe e é só mãe. Uma mãe atípica é uma mãe atípica, né? Que tem outras coisas para O próprio nome já fala, né? A gente é atípica, né? Sim. Eu brinco que todo mundo falava assim, você é uma super heroína, você... Gente, eu não me vejo assim, né? Uhum. Mas, assim, eu tive que abrir mão da minha vida pessoal para cuidar dela, né? Para falar, não, agora é a hora de cuidar dela. Vai ter a minha hora, mas nesse momento eu vou abrir mão de tudo para cuidar dela. E hoje eu tô colhendo os frutos que eu falo, nossa, valeu muito a pena. Até falei que esse final de ano foi o final do ano. Ela recebeu o prêmio do PEAMA, eu escrevi o livro, e até eu parei e falei assim, gente, em que momento que tá acontecendo tudo isso, né? E o PEAMA fez muito parte de tudo isso, né? Principalmente quando você recebe o diagnóstico, né? Você fica perdida. Eu recebi o diagnóstico dela com 4 anos, e com 6 anos eu ainda estava vivendo um luto, né? Principalmente nessa cara. Quando eu cheguei no PEAMA, eles me acolheram de uma forma assim, falou, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E eles mostraram que a minha filha era possível, porque eu achava que ela não conseguia, né? Uhum. Né? E mostraram um mundo em que ela podia fazer tudo, assim, tudo que ela quisesse, né? Que ela pudesse, ela conseguiria fazer. Que não é uma sentença, não né? era uma Diagnóstico sentença. nenhum, Eu lembro até sentença. hoje, quando a Lavina entrou na primeira mostra de dança, eu chorava que nem criança na mostra de dança do PEAMA que tem, né, anual. E eu chorava que nem criança, porque eles mostraram que a minha filha era capaz. Porque tem essa questão da mulher se ressignificar na maternidade e a mãe Isso. atípica se ressignificar dentro E aí da eu acho que foi a maternidade partir daí que eu comecei também a mudar, né? Eu, Thalita, mãe, em primeiro lugar mulher, Uhum. e depois mãe. E eu acho que aí a partir daí eu e minha família, que nem você falou, né? Todo mundo em volta, né? E aí que começou essa mudança e essa ressignificar, entendeu? E eu acho que a partir daí, quando você vive o luto, esse luto porque você tem que viver ele, mas depois você fala, não, agora passou, vamos... É daqui pra frente vamos pra cima, vamos lutar e vamos viver. Uma coisa importante de falar, quando fala luto, parece também que é uma coisa horrível. Quer tossir? Pode tossir. Peraí, pode tossir, tossir. já volto. Eu falo que o luto não é assim, é uma palavra ruim. Sim. Mas ela tem um peso que a família que grande. não vive, ela tem que viver. Você tem que chorar. Eu acho, na minha opinião, eu tô falando assim. Porque, assim, porque o luto é uma mudança, é um momento da tua vida que tudo muda. Tudo né? muda. Né? Quer pegar uma balinha? Desculpa, Peguei. Thalita. Pegou? Tá bom. É o ar-condicionado. Quer que desligue? Não Desliga. não precisa. Desligou? Não, Então tá bom. Eu falo que é o luto do filho que não vai vir, né? Quando você tá grávida, você pensa, é uma menina, ela vai casar, ela vai ter neto. Você já planejou a vida inteira daquela criancinha que tá ali na barriga. Aí ela nasce, no meu caso não foi logo no nascimento, foi depois. E aí quando veio o diagnóstico, esse filho morreu. Aquele né? que você planejou a vida inteira. Aquele que você planejou a vida inteira. E aí você tem que viver esse luto para ter o nascimento de um novo filho. Né? Até me arrepio. Porque é uma nova gestação. É uma nova gestação. E eu falo que é a partir daí que a gente se ressignifica. Por isso que a família tem que estar unida. Sim. Então, agora, essa é a nossa nova realidade, a nossa nova condição. E a minha família abraçou muito essa causa, né? Mas eu acho que é importante viver o luto. Porque eu acho que senão você não vai aceitar realmente a condição do seu filho. Eu conheço muitas famílias que ainda... sabe? Não gosta de usar uma camiseta que tem o símbolo do autismo, ou falar, mas pro seu filho, não, ele não tem nada, ele só não fala, assim. É um grande tabu. É um grande tabu ainda. A mãe, quando ela planeja esse filho, e esse filho nasce com alguma deficiência, a sensação de que
ela não foi capaz. O capacitismo já começa ali. Como é a A culpa, mãe, né? A mãe, gente. A mãe. Aí Na sempre boca a da mãe, mãe. sempre a mãe, né? É sempre a mãe, E se é gente. um acidente, que a criança cai na piscina, é que a mãe não estava Tava lá. olhando. Então, a mãe carrega uma culpa muito grande, eu acho que é um pouco da história do livro. Mas você sabe que, eu vou contar, lógico, do livro, mas você falando, eu pensei numa coisa que eu não gosto muito de falar, mas tem vindo muito para mim, na minha mente, depois do livro, que existe uma beleza oculta. Tem até um filme, né, que chama Beleza Oculta. E existe uma beleza oculta nessa maternidade, porque é fácil para... Eu não tenho uma pessoa com deficiência na minha família, então é fácil eu falar que existe essa beleza. Mas assim, eu vejo essa beleza nessas mães, quando elas encontram essa beleza e quando elas não encontram. Quando as mães não identificam que esse filho ele vai ser amado, ele vai dar muitas alegrias, diferente da alegria convencional. Sim. Porque aquele filho que vai, casa, estuda, tem filho, aquilo é natural. Deveria, né? Não deveria ser natural, mas se torna natural. Aí vem a decepção, esse sofrimento. Quando a mãe se liberta disso, ela descobre essa beleza. Eu brinco que a gente a gente vira uma fênix, né? A gente morre e depois renasce das cinzas. Né? Que essa projeção também dos pais é muito sobre a condição social no primeiro lugar do filho. Tá vendo? Estudar, casar, ter filho e tal. A gente não tá, né? O papo não é essa criança vai me dar amor, eu vou chorar quando for tomar vacina, é o primeiro tombo, né? Enfim, é sempre a função social. E acho que é aí que o preconceito, no geral, mora. O que o outro vai dizer sobre meu filho? Exato. Como o outro vai aceitar meu filho? Como o outro vai olhar para mim com o filho? A gente sempre pensa no que os outros vão pensar e não na nossa própria felicidade. Eu sofri muito com isso, demorei muito para aprender. Eu ia nos lugares, eu ficava andando assim, prestando atenção, que todo mundo estava olhando no comportamento diferente da minha filha. E aí até que um dia eu falei assim, viu, mas o que isso vai me agregar? Só estava me fazendo mal, né? E eu parei para refletir mesmo, porque eu falei que eu não estava mais conseguindo sair de casa. Eu falava, onde a gente vai? Tem muita gente, mas será que não ficou olhando? Sabe? E aí eu falei, não. Eu comecei a sair, levar ela e deixar ela à vontade, que é aquilo que a gente falou. Eles vão ter que se adaptar na minha filha. Porque eu não vou esconder ela dentro de casa porque ela tem um comportamento diferente ou porque ela fica andando de um lado pro outro. Não vou. E aí foi a partir daí que virou aquela chave que a gente fala que a gente ressignifica e que a gente começa a viver e realmente viver uma felicidade plena. De uma forma, que não falo diferente, sim, mas feliz. Né? Genuinamente feliz, que eu acho genuinamente que é isso, né? Não precisa ser o mesmo caminho, mas o local que se quer chegar é esse da felicidade, né? da felicidade, que nem eu falo, o que importa é eles serem felizes e nós também, óbvio, né? Mas eles estando bem, o bem-estar, felicidade, é o que importa. Isso também daria um monte de conversa, porque se a gente pensar quantas pessoas têm os filhos nessas condições que a gente falou, e às vezes tá depressivo, não consegue se encontrar, não consegue encontrar um propósito de vida. E aí, né, a gente está vivendo a era da saúde mental, que tá super difícil. Exatamente. Aquela pessoa tá com depressão, aquela pessoa não consegue se encontrar. Quantas coisas a gente tem A gente está numa sociedade de telas, né? As crianças estão na tela, isso está acarretando ali vários problemas. Inclusive, eu estava vendo um especialista dizendo que agora a gente está no momento... A gente sempre vive momentos de muito remédio. É dar remédio para a criança para ela se comportar na escola, dar remédio para ela prestar atenção, para ela render, para tem esse negócio da medicação, né? Em especial em crianças. Sim. As crianças estão trancadas em apartamentos, não correm mais na rua. É óbvio que elas vão ficar mais agitadas, enfim. Mas com a questão das telas, tem crianças reproduzindo comportamentos e tendo diagnóstico errado de autismo, inclusive. Sim, porque não conversa mais olhando no olho, porque tá aqui, porque tem outro tipo de relacionamento com o mundo externo para além daquela tela. Né? Então, assim, os diagnósticos daqui para frente... Aumentaram muito, eu percebo. Até eu li um estudo que é aquele movimento daquele aplicativo que você só... de vídeos curtos? Sim, TikTok. Isso, TikTok, até agora no YouTube também tem os vídeos curtos. Os shorts. Diz que esse movimento causa um dano no cérebro e a criança vira vício, ela só quer ver esses vídeos. Se você colocar um filminho de 20 minutos, ela já não consegue assistir mais. Porque a atenção dela diminui.
Então, assim, A aumentou o diagnóstico. dopaminazinha aqui, a dopamina no cérebro, você passa videozinho para mais dopamina. Eu sou auxiliar de classe de um menininho autista na prefeitura no 5º ano. E as crianças não conseguem escrever um texto, não conseguem pensar por causa disso, porque só fica na tela. Então, quando eles têm que elaborar algo, não conseguem por causa da tela. E aí vai tudo o TDAH, vai dar a Ritalina Porque pra toda não tem, criançada. porque não tem um exame que faça o diagnóstico, Não. né? É comportamental. Comportamental. Olha que era que a gente está vivendo, né? a era do comportamento. Sim. Quantas questões que vem aí, né? Comportamento, saúde mental, adaptação para esse novo mundo que já chegou faz algum tempo, né? E agora a gente está sofrendo as consequências dele. Começando a sofrer as consequências. Inclusive nós, que somos de uma geração anterior, essa geração de telas. Você observa tudo isso assustada. Eu confesso que a minha filha ama o celular. 14 anos, ama um TikTok. Mas eu fraciono, eu falo, não vai, vamos pegar um livro, vamos assistir um filme, nem que ela não assista o filme todo, mas vamos sair um pouco da tela, porque ela já tem essa dificuldade na atenção. Se deixar na tela, pior. Fica pra lá, né? Fica pra tela. Histórias das mães. Vocês falaram que tem um grupo de mães do PEAMA, que se reúnem, que formam uma grande rede, né? E ali para dividir suas alegrias e tristezas, não só maternidade, é isso. É isso aí. Pelo que eu entendi. Em 2013, há 10 anos, eu criei o PEMA, é basicamente esporte. Então a gente tem só professor de educação física e a gente trabalha esporte. Essa é a nossa essência. É como a gente queria ser mesmo. Não é que não tem uma rede. As instituições têm rede, então tem o psicólogo, o físio, o TO. Mas a gente sempre entendeu que a nossa vocação era de esporte. A gente entendia isso e nunca quisemos assim abrir para não caracterizar. E então somos professores de educação física. Mas chegou um determinado momento, eu já estava um tempão lá, eu sou muito inquieta, né? Eu sou TDAH não diagnosticado. E assim, muitas das 16 modalidades, eu falava, vamos fazer tal coisa? Vamos. A gente queria. Por exemplo, hoje eu tenho uma fila de espera para natação, por exemplo. Mas eu tenho aula de barco à vela. Poxa, então suspende a aula de barco à vela. Como assim você tem aula de barco à vela? Tem um cego que veleja sozinho. É maravilhoso de ver. É lindo! E aí o que acontece? As pessoas falam, mas se você tem tanta lista de espera, corta aquela aula e põe todo mundo para natação. Falei, não, a gente precisa mostrar que é possível. Mostrar que dá para velejar, que dá para andar de bicicleta, que dá para fazer o caiaque, que dá para dançar. Então sempre foi uma inquietação. E no meio dessas inquietações surgiram esses dois grupos. Um grupo de alunos com deficiência intelectual, que eu reúno desde então uma vez por semana, para conversar. Eu falo que aquele grupo é de empoderá-los. E aí o grupo de mães. Um grupo de mães com o objetivo de resgatar. Quem é essa mãe? Eu falava, aqui não pode falar de filho. É claro que não conseguia. Mas eu falava, aqui a gente vai falar da gente. Então, a gente chegava lá e desabafava, chorava. Quantas vezes, né? 10 anos, imagina quantas histórias eu não ouvia. Elas falavam, eu não fazia nada. Eu só ficava assim, falava, meu Deus. Você era de catalisador de lágrimas. Então eu falava assim, isso não pode ser só. Tudo bem, eu me amo, eu me adoro, mas não podia ser só eu ouvir aquelas histórias. Eu falava, essas histórias precisavam sair daquelas paredes. E aí, em 2017, eu propus, eu dei um caderninho para cada mãe. Eu falei, olha, escrevam aqui o que vocês aprenderam sendo mãe dos seus filhos. Então não era só para contar a história, era para dizer o que a vida tinha ensinado. E tinha mãe de 80 e tantos anos. Tem uma mãe, por exemplo, que escreveu a história em 2017. Como a gente só publicou agora, ela faleceu em 2020. E aí a família autorizou publicar. Então, assim, tem histórias que... um pedacinho dela. Então, foi o universo dela. Ela foi, acho que, uma das primeiras. Não sei, ela foi uma das primeiras. Quando eu contei lá atrás que a gente começou por tênis, a Ana Paula, que é a filha da Dona Yolanda, foi a terceira, quarta aluna do PEAMA, que já foi pro tênis. Então, tá há muito tempo. E aí eu falava, a gente tem que botar para fora. E claro, a escrita não é tão fácil. Então, muitas mães... E eu precisava de alguém, eu falava assim... Escreva o que vocês quiserem. Não se preocupa com erro de português, não se preocupa com concordância, não se preocupa com noção de tempo. Vai escrever. E aí elas me devolveram os cadernos, eu precisava de alguém que reescrevesse essas histórias de uma forma assim, sem mexer a essência. Então essa pessoa que me ajudou, sentou com cada uma, falou, vamos conversar sobre essa história. E reescreveu. Então foi um trabalho de muitas mãos.
E assim, foi uma busca, né? Porque até você publicar, até você conseguir todas as questões. O livro já estava incrível, né? Chegou uma hora que o livro estava incrível. Não tem capa ainda, não fizemos uma capa. Então, fizemos um evento para fazer a capa. O dia da capa foi maravilhoso. Aí o João Balas, que foi o... Ai, o João. João, te amo! Ai, quem que não é apaixonado? O João tem muito... Ele chegou praticamente assim, com o livro pronto para fazer a capa, mas ele entendeu tanto. Falei, meu Deus... Ele entrou realmente. Eu falei, obrigada por alguém ter soprado aqui no meu ouvido. Vai falar com o João, porque ele topou de cara. Porque assim, a gente... não tinha dinheiro para essa produção, a gente foi buscando os parceiros. Então, a Cleide e a Márcia, que ajudaram na reescrever as histórias, e tem umas gravuras aí que as mães fizeram. E a arte tem muito disso, né? Agora, no Glória Rocha, eu estava lendo na reinauguração, tem uma frase logo na entrada que fala que a criança dança antes de andar, que a criança desenha antes de escrever. Sim. Falei, nossa, e a Márcia me ensinou isso. Ela falou, todo mundo aqui, antes de escrever, sabia desenhar. Vocês têm que saber desenhar. Então, mães que nunca mais desenharam. E foi muito bacana no dia da oficina, porque aí sentou todas as mães, né? E aí, quando você pega o lápis, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde começa? Porque assim, a gente sempre desenhou de criança, mas você voltar a fazer isso, você tem que buscar algo dentro de você que você perdeu. Sim. Né? Algo da sua infância. Que está silenciado ali, que né? está silenciado, lógico, ela foi, não, libera os traços, foi assim, orientando a gente, mas aí você tem que deixar algo eu acho que foi o que aconteceu comigo, me consertei, eu deixei o coração e a mão, assim, eu acho que é o que aconteceu com a maioria, né? Por isso ficou tão lindo, assim, né? Eu acho que é isso. E aí a gente precisava de uma capa maravilhosa, e até então ele chamava o que eu aprendi, porque foi o que eu passei para elas, não era o tema, mas não era o título, mas era o tema. Era o tema. E aí o João falou, olha, eu acho que a gente tem que mudar esse título. Vamos fazer uma coisa... E aí veio a ideia da foto com os pós lá no Bolão, que é onde o PEMA hoje a gente tem em outros centros esportivos, a gente tem no Parque da Cidade as atividades, mas o Bolão é a nossa casa, né? Então foi lá e foi incrível, né? Nossa, foi e desse dia virou uma exposição que está na Biblioteca Municipal até o final dessa semana. Tem uma exposição de fotos do João Balo de cada mãe e de cada filho. Então ele fez a foto da capa e fez a exposição. Tá incrível, quero levar para outros lugares essa exposição, porque tão lindas as fotos. Enfim, parece que existia uma... O universo estava conspirando para que as coisas acontecessem. É muito incrível. E o editor, né, o Macho da In-House também, ele teve muita paciência, porque eu nunca brinquei disso, de fazer livro, né? A gente nunca brincou. E ele teve muita paciência e ele ensinou uma coisa muito... que como o amor pode morar num livro. Sim. Ele ensinou que onde mora o amor. Onde mora o amor. E o amor mora num livro e a gente... Muitos amores aqui moram, muitos amores lindo, moram lindo, aqui. lindo de ver. Então tem desenho, por exemplo, da Dona Yolanda que eu contei que faleceu, então ela não fez o desenho, porque o processo das gravuras foi depois. Aí a neta dela desenhou ela. Não, a neta, tia dessa aluna. Então assim, tá muito incrível. Eu sou suspeita, mas eu tô muito maravilhada com o resultado. E essas mães dando autógrafo no dia do lançamento. Não, gente, eu tenho pra dizer que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca vi tantas pessoas, assim, queridas, e a gente sentiu o amor das pessoas, sabe? É que nem eu falo, esse livro realmente é a transformação de anos de dedicação da Denise, porque eu falo assim... Essa mulher, só quem conhece sabe o quanto... Eu fui esperta. As mães escreveram as histórias, eu botei meu nome na capa, ela começou inteligente. Maravilhosa! Eu só aproveitei de vocês. Mas tem a história de muitas mães também aí, que eu falo que... lá desde o comecinho, né? Que eu falo que... a gente que... Eu sou nova, né? Que eu falo... Ali no PEMA eu sou a caçulinha. Mas eu fico imaginando, lá atrás, né? O que essas mães não enfrentaram? Sim. Né? Porque assim, lá quando o PEMA surgiu, não, para você dar o cara tapa, eu vou levar meu filho, quanto preconceito que elas não devem enfrentar. Não, mas seu filho, que antigamente falava, seu filho não consegue, seu filho não pode, ele é... Não, e todos os nomes que... retardado. Eu não consigo nem falar, gente, esse tipo de, né, o quanto elas não ouviram,
né? E abriram, Aham. elas abriram Abriram caminho pra caminho. gente, né? Se hoje a gente tá onde a gente tá, a gente deve a essas mães. Muitas essas mães. Eu vejo lá, quando eu entrei no PEAMA, eu via a Ana Yolanda mesmo, a Ana Paula fazia natação, então a gente sentava, ela sentava com o crochêzinho, e eu fui conversando com ela, sabe? Com essas mães que já estão ali na caminhada, ó, Há muito bastante tempo. tempo. Elas... E eu imagino que esse processo de escrita também é um processo terapêutico, basicamente, porque quando você fala ou escreve, você organiza ideias e sentimentos. É mais difícil, né? Você sabe que você é danada, hein? Você fala umas coisas e tá me despertando. Algumas mães, eu contei que essas histórias foram escritas em 2017. Aham. Imagina, veio pandemia, Sim, né? sim. Os livrinhos ficaram parados, porque no começo eu tentei, fui atrás de algumas pessoas, não consegui. Meio que vieram outros projetos, veio uma pandemia. Sim. Eu fiquei em casa na pandemia, eu trabalhava, a gente dava aula online, né? Online. A gente tudo fazia as online. reuniões das mães online e os livros estavam lá no bolão. Então, quando eu voltei pro bolão, que eu falei, nossa, não consegui esse projeto, acho que não rolou, né? Nem todo Deu projeto certo, acontece. vai certo. Eu acho que eu vou xerocar, vou grampear, vou entregar para as mães conhecerem as histórias das outras, porque nem isso elas tinham feito. Então eu já estava muito desanimada, eu falava, não Vai dar vou, certo. não vou fazer mais, eu vou partir para outra. E eu não lembro o que eu ia contar, porque eu falei que você me despertou uma pergunta. Que eu aí. falei desse processo de escrita terapêutica, então, né, de organizar sentimentos. Isso, e daí quando eu conversei com a Cleide e com a Márcia, que foram as pessoas que reescreveram, elas chamaram essas mães para conversar. Então teve mãe que saiu dessa conversa assim, eu não lembrava que eu tinha escrito, porque já tinha passado 5 anos. E eu revivi aquilo, e as mães saíam chorando da história que elas escreveram. Então, olha, quando você fala que é terapêutico, foi um processo mesmo. Porque você se olhar 5 anos atrás, né, depois Sim. de uma pandemia, tanta De coisa, tudo né, que do aconteceu. mundo parado. Você leu uma né, história que tudo. você escreveu. Eu vivi Aquilo aquilo. que você estava sentindo aquilo, né? E aí você tava, nossa, olha o quanto passou, quanto amadureceu. E Passa se um redescobrir também. filme, isso exatamente, passa um filme na sua cabeça. Esse livro mesmo, né? A gente imaginava um livro lindo, mas eu não imaginava. Mas eu falei que eu maravilhoso. fazia questão. Eu falava assim, eu quero que seja um livro bonito, eu quero que elas sintam orgulho de estar ali. Eu queria que as mães sentissem orgulho de estar. Tanto que a gente fez uma tiragem pequena, já tem algumas encomendas, tudo, mas é porque o objetivo nunca foi comercial, né? A gente fez um livro barato, acessível, uma livraria, um livro desse é bem mais caro do que a gente cobrou exatamente o que a gráfica nos cobrou. Então a gente fez lá, dividiu por 300 livros e tanto que vendeu todos, né? A gente vendeu todos. Você está ganhando o último exemplar. Gente, não, eu faço questão de comprar. Não, gente, você está ganhando. Sai a segunda edição. Sim. Sai a segunda edição. Quem que deu os títulos? Porque eu tô lendo aqui, ó, O Resgate de uma Vida, Meu Anjo Rafael, Meu Pequeno Anjo, tem muito essa relação, né, com os anjos. Foram as mães. As mães que deram. Porque eu dei o tema, né? O que eu aprendi. 10 anos. O que eu aprendi sendo a mãe do meu filho, era o tema. Era o tema. Então cada uma escreveu o seu título e a sua história. Não, falei, gente, se quiser escrever uma página, tá tudo bem. Se quiser escrever 5 páginas, tá tudo bem. Não tinha uma regra, porque eu não sabia o que ia ser, né? E aí foi essa diversidade de tamanhos de textos e todos com muito valor. Eu tenho mães aí que são, assim, fizeram até o 4º ano primário, tem mãe aí. E tem mãe que é pós-graduada. Então isso nas histórias, então, não sei se a gente vai perceber lendo todas juntas, se a gente percebe essa diferença, porque é a essência, né? É a essência. Eu acho que porque mais do que saber escrever e saber gramática e tudo mais, é a forma como você comunica um sentimento. Sim, eu acho que isso se sobrepõe. E o grande talento está nisso, né? Eu acho que o grande talento da comunicação está nisso. Como você expressa um sentimento que é seu. Como se divide uma coisa que você sente, né? E essas histórias trazem só sentimentos, né? Aprendizados e sentimentos. A Solange aqui, a Solange é mãe do Menino da Neve. Do Christian. Christian, gente. Ele foi pro Parapan agora, que foi no Chile.
Ele veio com 3 medalhas. Eu acompanho ele, já entrevistei ele na rádio, a família inteira foi lá, a gente conversou quando eu fazia ao vivo na rádio, e eu tô louca pra trazer ele pra Hoje ele gravar. foi até o bolão e Ele levou as maravilhoso. medalhas pra gente ver. Maravilhosa. Foi Gente, incrível. a família inteira ali, né, em torno do atleta e do esforço dele, o irmão dele também, né? Foi pra educação escola, foi pra educação física, a irmã. Você sabe que tem uma outra mãe que o filho tem nasceu com uma formação, né? Ele não tem o braço. E ele foi para a Paralimpíada também. Ele foi para Tóquio, foi super bem, o Thomas. E quando ele veio trazer, eles têm isso de levar medalha pra gente. Fica muito feliz, legal. né? Olha, Foi que uma conquista junto, então, né? É lindo, né? E aí ela fala assim, eu tenho tanto que agradecer. Eu falei, olha, não foi a má formação do Thomas que levou ele para a Paralimpíada. Foi a boa formação, você tá aqui, você insistir. E graças a Deus encontrar um programa da prefeitura, porque eles não tinham condição financeira de ir para uma academia, um programa gratuito da prefeitura. Então é a boa formação. Então por isso que eu acho que os governos têm que investir em esporte, em educação muito, em cultura, em arte, porque é isso que muda o mundo. É isso que vai mudar. Então ele encontrou a vontade da família, encontrou a gente que queria fazer, eu falo que é uma pororoca, né? É o encontro das águas. A gente vem com vontade, as famílias vêm com vontade e acontece. E nem todo mundo vai para uma Paralimpíada. Eu tenho uma aluna que ela conta que ela saiu da depressão porque ela começou a caminhar com a gente. Às vezes é muito simples, caminhada, vai lá dar 3 voltinhas. Para ela fez toda a diferença. Ela ficou uma mulher negra, cega, ficou cega com 40 anos. Nossa. Ela tinha a Catarina, né? A gente perdeu, a Catarina faleceu agora. Mas ela contava, ela falava, negra, meu marido me abandonou, minhas filhas tinham a vida dela, eu fiquei dentro de casa, fazer o quê? Cega, tinha ficado cega com aquela idade. E aí ela foi buscar, porque ela quis, ela tinha vontade, encontrou um programa que a acolheu, pronto, acabou. Olha que simples, ela não foi para uma Paralimpíada, ela não foi representar, mas ela salvou a vida dela, esporte, ele tem isso, né? Tem. Eu lembro quando eu cheguei no PEAMA, eu fui atrás da natação para a Lavínia, né? Autista, gostava muito de água. Aí eu lembro que quem me recebeu foi a Romilda, ela marcou um horário, chegou lá e falou, então, tá só bem, ela te espera, mas tem a dança. Eu falei, a dança não, acho que não vai dar certo pra ela. Ela falou, mãe, vamos tentar? Quem sabe, você tem que dar uma chance. Eu falei, tá bom, vamos. E no final das contas, despertou ali o bichinho da dança. Despertou na Botafogo, que habita a Lavínia, e foi pra dança. E a dança foi ótimo, né? Porque socialização, comando, soltar ali tudo que tá dentro dela. Tanto que até hoje eu falo, olha, dança ela vai fazer o resto da vida. Deixa a menina escolher o que ela quer fazer, né? Mas hoje, não, mas aí automaticamente... Vai fazer aquela ginástica dentro da piscina lá, aquela que dança dentro da piscina. Esqueci como... Nossa, esqueci o nome de tudo hoje, gente. A nada sincronizada? Isso! Obrigada. Professora de educação física tá aqui pra me salvar. Mas eu falei assim, aí depois conforme ela foi crescendo, eu falei que agora a gente vai aumentar. Quero colocar ela no atletismo e aí vai aumentando, porque vai crescendo, vai mudando também, né? E eu falei assim, agora, conforme vai crescendo, vai aumentando, né? Mudando mesmo. Porque a gente tem que ouvir. E tem que ouvir, quero fazer aquela atividade e não quero. Eu lembrei de uma mãe que chegou lá no PEAMA e falou assim, eu quero fazer isso. Aí me disse, ela falou, mãe, deixar ela escolher? Ela mandou assim. Como assim deixar eles escolher? Porque eles têm voz e a gente tem que dar essa voz pra eles. Importantíssimo isso que você falou, né? Eles têm vontades. Eu escuto muito isso, né? Porque às vezes você vai num lugar, mas será que ela quer? Eu falei, então, pode perguntar. Porque a minha filha, ela não tem a fala funcional, mas ela acertou um sim, não, quero. Né? Ou se ela não quiser, ela vai fazer assim. Então, pergunta. Ela vai se expressar. Ela vai se expressar. Que eu falo que a comunicação não é só a fala, né? Sim. Hoje a gente, né? Existem diversas maneiras de se comunicar. Então, pergunta. E é muito legal ouvir isso de você, porque algumas mães, meio que aquela coisa do comportamento, do que os outros vão pensar, acabavam respondendo na frente, acabavam respondendo por eles. E aí a pessoa vai se calando. Tira autonomia. Vai se calando, porque ela fala, ninguém tá me ouvindo, ninguém quer me ouvir mesmo. Assim, é claro, um processo. Então, às vezes, chegava o aluno lá novo, chegava a mãe ou o aluno, eu falava, como que você chama? Eu falo o seu nome. A mãe responde, eu falava, não, mas... Calma, quem que vai fazer aula? Mãe, o seu nome eu já sei. Ela falava, quem que vai fazer? Daí, às vezes, falava o telefone errado. Eu falava, não se preocupe, porque eu dava a mesma ficha pra mãe preencher. Eu falava, preenche aí.
E deixava ele falar. Então a pessoa falava número errado, às vezes a mãe falava não, ela falava, não tem problema. O certo tá aqui. Eu quero ouvir dele, eu quero conhecer essa pessoa. E às vezes a mãe falava, nossa, mas ele sabe? Nem a mãe sabia que ele sabia alguma data, alguma coisa. Porque essa coisa da culpa, de achar que ninguém vai entender, ninguém vai aceitar, deixa eu tomar a frente. Então tem que empoderar. Tem que empoderar. Mas eu acho que o PEAMA, ele faz isso. Por isso que eu falo que quando entra no PEAMA, ele não é só esporte. Os professores dão um suporte e mostram para você, olha, ele pode fazer sozinho, ele vai conseguir, deixa ele falar, deixa ele fazer. E aí você fica ali, né, que nem na natação. Eu entrava na piscina sozinha, porque até então eu entrava junto com ela, e aí o professor, e aí ela, quando eu vi ela já estava nadando sozinha, você fala, meu Deus! Não precisava de mim! Agora que ela aprendeu, como assim? E fala, mãe, ela tem total capacidade de fazer isso, isso, isso. Ai, verdade. E aí você vai descobrindo mesmo, quando você empodera eles, o quanto eles podem, né? Porque também tem esse negócio da síndrome do ninho vazio, né? Ah, da mãe. Então, assim, deixar a filha, você não precisa mais de mim. Como assim? Não precisa mais de mim pra nadar, como assim? Mas assim, eu sempre fui uma mãe lá, eu brinco que em casa a gente era ao contrário. Eu era a mãe que empurrava, vai, e o meu marido era aquele, né? Segurava. Ai, meu Deus, será que vai mesmo? Não, vai cair, vai se machucar, vai dar uns, né? Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Tanto que quando ela completou 6 anos, eu já conheci o PEAMA, falei, ela vai começar, assim, com 6 anos eu já liguei, porque eu queria muito isso. Eu sabia que lá ela ia ser bem acolhida, bem recebida, ia ser entendida. Eu já tinha ido em outras instituições particulares e não é a mesma coisa, né? A gente sofre isso até hoje, né? Com escola, enfim. E aí, no PEAMA, você é acolhido, né? Lá eles se entendem, não, ela pode, ela faz. Enfim, foi maravilhoso. E eu não era aquela mãe que, ai, não, vai, filha, você consegue. Vai jogar na piscina, vai nadar. Vai É bem assim mesmo. Você estava falando da potência que é tanto o esporte quanto a cultura. Esse é o lema de casa, assim, né? Porque, para além da educação, eu acho que o que transforma o mundo é o esporte e a cultura. Não interessa se vai ser um atleta de ponta, se vai jogar uma Olimpíada, não interessa se vai ser um artista renomado, que vai fazer shows enormes. Às vezes a pessoa vai ser contadora, mas o esporte ou a arte transformou a vida dela no dia a dia, na relação com o outro. Eu acho que os esportes, no geral, as artes, têm um papel civilizatório. Exatamente. Acho que tem um papel onde a humanidade se enxerga na igualdade. Da igualdade. Embora as desigualdades todas ali, né? Cada um com a sua individualidade, mas eu acho que tanto esporte quanto arte, ela traz um lugar ali de refúgio, de aceitação, de você se desafiar, né? De você ferramentas de inclusão exato. São ferramentas mesmo, que através delas é o caminho, né? Sim. Elas são o caminho, elas não são o fim. Não eu não acho que a arte é o fim, que o esporte é o fim, é o caminho. É o que você ganha até lá, é o processo, né? Então é tudo muito. Eu sou muito fã dessas coisas também de arte, de cultura, e não é aquela coisa de profundidade. É uma coisa superficial até. Sim. Eu faço pelo prazer de fazer aquilo que está me fazendo. É o trivial do dia a dia, é o arroz e feijão. É o leve, é o gostoso. Sim. Porque o esporte de alto rendimento, como eu já disse aqui, né, como você tem uma experiência, ele é extremamente... Chega a machucar o corpo, a pessoa tem que abrir mão de muitas coisas. E se é aquilo que ela quer, se aquilo é o propósito, também acho super válido. Que bom que é esse o propósito. Só para deixar claro aqui, ela falou que eu sei bem, gente, porque assim, eu tenho um irmão atleta, porque vocês estão vendo que não sou eu atleta da família, né? E quero dizer que Rudazinho se aposentou agora do esporte profissional com 37 anos. Ele vai continuar no esporte, mas ele se aposentou com os 2 ombros operados. Eu tô com o ombro operado, com 42? Não estou. Então, o esporte, ele tem... Só queria deixar isso Porque o esporte nem sempre é. O esporte é saúde. Claro ele que se doa tanto saúde, que até o corpo, sim, né? Doa tudo mesmo, né? Então existem todas essas questões, mas é um meio, né? Esse meio. meio é incrível, é transformador. E a pessoa entender essa essência, o que eu gosto, o que me dá prazer.
e buscar isso, né? E através disso encontra felicidade, bem-estar, qualidade de vida. Nossa, é tanta coisa. E ocupar os espaços. Uma coisa que é importante, né? Você falou que começou no bolão e aí você tá num outro centro, no outro centro, no centro. Essa ocupação dos espaços públicos, em especial, eu acho importantíssima para a cidade toda. A cidade inteira ganha. Sim. Tem uma coisa, coisa que antes eu não costumava falar assim no microfone, mas hoje eu conto. Chegou um dia que na pista do bolão, uma pessoa estava correndo, passou um cadeirante, ele xingou o cadeirante, tá atrapalhando aqui, não deu certo aqui. Eu adorei. Quer dizer, ele que não me ouça, porque não quer, eu acho que gentileza gera gentileza. Ninguém precisa xingar ninguém. Mas naquele momento, ele tratou o cadeirante como igual, não falou, ai, coitadinho, tá na cadeira. Então, assim, esse tipo de transformação é singelo, né? Por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo, porque eu não tô incentivando ninguém a brincar. Não seja grosseiro. Não seja gentileza, gera gentileza, vamos ser gentis. Mas ele tratou como igual. Mas ele não falou assim, tá me atrapalhando mesmo, sai daí, não sei o quê. Não vou sair, e foi legal. O deficiente empoderado, o cara... E tá tudo bem, porque é assim que tem que ser a vida mesmo. Sim. Então, esse tipo de coisa só acontece porque eles estão nesses lugares, nesses espaços que você falou. Os espaços públicos, os espaços comuns. Exatamente. Tem que ter todos. Não estão reservados numa salinha, num lugar isolado onde ninguém vê, né? Eu acho que essa diversidade que a gente, essa pluralidade de corpos, de pessoas, ela é importante no nosso dia a dia. Sim. Pra gente mesmo, né? Pra gente ser mais gente, talvez, né? Eu falo que a natureza é tão maravilhosa, ela mostra isso pra gente. Sim. Ela mostra essa diversidade e a gente quer todo mundo igual, quer todo mundo com o mesmo corpo, com a mesma... Então imagina para um corpo deficiente colocar uma sunga para ir pra piscina. A gente aí tem uma barriguinha, tem um não sei o que, falar, não vou colocar. E aí vem um corpo deficiente, vai lá, põe a sunga e mergulha. Então, assim, eu falo que são atos de coragem. E eu não digo pela deficiência, eu digo pela diferença. Pela diferença. Você choca com a sua diferença, né? Então, isso é muito forte para mim, é muito potente. Muito potente. E eu tenho percebido agora um movimento nas redes sociais, a gente estava falando aqui das telas, né? Mas um movimento também não é inclusão, mas as pessoas com deficiência na internet sendo protagonistas das suas próprias vidas. Então a pessoa que não tem a mãozinha lá se maquiando, ensinando outras meninas a se maquiar ou com uma mão, o rapaz, PCD, cada um com a sua deficiência, se colocando na rede social. E assim, às vezes através do humor, de forma engraçada, fazendo piada consigo mesmo, às vezes ensinando a fazer alguma coisa onde a deficiência não é a pauta. Sim. A deficiência não é a pauta. De outras coisas. Porque o deficiente não precisa falar só da deficiência, ele pode falar de várias coisas. Eu conheço até um rapaz autista que ele tá fazendo, como que fala? De show de piada, como que é o nome? Stand-up. E é incrível o stand-up dele. Ele criou agora um Instagram e é maravilhoso. Mas ele não fala, ele é autista nível 1, mas ele não fala nada de autismo, entendeu? E aí depois de ele fazia show, depois de muito tempo que ele foi falar que ele era autista. Mas até então, tava tudo bem. Tudo bem. E é sobre isso, as pessoas serem protagonistas da sua própria vida e a deficiência não precisa ser explorado o tempo todo, conversado o tempo todo. Ela se naturaliza na convivência. Né? Mas aí vem no empoderamento, que a Denise falou. Por muito tempo eu achava que, meio radical, eu falava, não, a sociedade tem que mudar, a sociedade tem que aceitar. E hoje eu sinto que a gente tem que fortalecer essa pessoa. Então, fortalecer a pessoa com deficiência, fortalecer as mães através desse livro, por exemplo. Perfeito. É uma forma de fortalecer e falar, eu tô aqui, eu existo, não sou melhor nem pior que você. Mas eu tô aqui, eu existo, eu quero respeito, quero atenção que você puder me dar, eu quero respeito, não mais do que ninguém. Porque também não tem ao contrário, né? Ai, quantas vezes eu ouvi, nossa, você é maravilhosa, você é uma santa. Eu falo, gente, eu ganho salário para fazer meu trabalho. Se eu faço bem feito, que bom, mas não tem nada disso. Não é assim, né? Santo daí já exagerou. Nunca ninguém viu dando bronca, né? Porque a Denise é uma mulher, um ser humano também. Cheia de fato. Fala com meu marido, as mães chegam, ai, como ela é maravilhosa. Ele fala assim, fica 2 dias com ela, 3
3 dias você já vai ver que ela não é tão santa assim. Aí não engraçado. existe a perfeição, né? Claro que eu não. falo, mas ela teve um olhar que muitas, né, não teve. E isso é bacana, né? Foi pra Ela cima, né? olhou e foi pra cima. Ela falou, mas peraí, né? Isso que é bacana, É, né? quando a gente viu, já tava É o fazendo. diferencial, eu acho que é a ação, né? Ela é uma Faz uma profissional, como você diferencial. falou, é paga, mas Sim. você é uma profissional que eu falo fora da caixinha, né? Graças a Deus. Sabe que é isso? Paixão pelo que faz, gente. É encontrar Olha aí o propósito. diferencial, é quando tem amor, né? Quando tem propósito, quando você acorda, tira o pé da cama e fala, tá, eu escolhi viver meu propósito mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Não Você vai vê, passa 27 anos, Gente, de como repente, assim? 27 anos. Entendeu? A gente passar tanto tempo, tô aposentando. Uma das coisas que fez o livro, eu fechei, quando eu falei, vou devolver para as mães os caderninhos, porque eu tava me programando para me aposentar. Então eu falei, eu E vou aí a aposentar. vida vai lá e fala assim, vai É, aposentar. tarada. Pois é, Não foi o que não? fez comigo. Daí eu falei, então enquanto eu não aposento, eu vou escrever um livrinho. É isso, já plantou uma árvore? Já tenho uma filha, eu já posso morrer. Já, não, ninguém morre aqui. Tem muitas Não, coisas já que posso, já acontecem, tô não. preparada, né? Hoje não. Não. Hoje não, Hoje espera um não. pouquinho. A Hebe Camargo falava uma coisa quando ela estava doente, o pessoal falava, você tem medo de morrer? Ela falava, não tenho medo, eu não queria perder a festa. Tem tanta coisa para viver, eu não queria perder a festa só. Não é que eu não tenho medo de morrer, mas não queria também, eu quero ter muita coisa para aproveitar. Tem um monte de coisa pra fazer aí, Não é? Curtir a Você ainda aposentadoria, não vai por aposentar exemplo. tão já, não. Não vou deixar, você tem muita coisa pra Ninguém, fazer. você acha que esse monte de mãe que coube aqui vai deixar se Tem que aposentar? deixar, tem que me dar uma E força. as mães ainda que estão fora, que vão Que chegar. tão loucas. Já chegaram 2 textos novos. 2 textos. Verdade. Olha, se você for fazer, já tá aqui 2. Eu achei incrível. Gente, Não, ô, tem mãe já Netflix. falando pra mim, se você for escrever uma segunda Não, edição, então você pode me falar chama- assim. Você fala assim, ó, pode escrever e entregar o texto pra ela, que ela já tem uns par lá. Nossa, vai vamos receber ver o que vai vários. acontecer. Agora a gente tem que convidar a Netflix pra contar suas histórias Oh. através de um Ah, seriado. adorei. Já pensou? Roteirizar Seria essa maravilhoso. história. Nossa, que Seria Olha, lindo. gente, porque quanto mais você compartilhar, espalhar, mais longe vai chegar essa mensagem e vai Sim. chegar naquele interior do Brasil que, de repente, o projeto do balão não alcança, mas o livro vai alcançar. Né? Exato. De repente, esse programa ecoa e vai Desperta. alcançar outras mães, outras mulheres, outros Desperta filhos. as outras pessoas e também comecem projetos que nem o Peama. Porque eu acho que isso tem que Franquia do acontecer. Peama já. Porque eu acho que isso devia existir, assim, querer muito no Brasil todo, mas tem que existir. Mas Porque nas cidades do entorno, muitas cidades a gente já foi apresentar o projeto, conversar com prefeituras, porque é possível. Um é programa possível. é uma coisa que não precisa começar com 16 modalidades, como a gente tem hoje. Vela. Mas começa aí, não vai começar com caiaque, vela, que de repente tem que ter a represa na cidade. Mas dá para fazer uma bicicleta, um atletismo, dá para fazer muita coisa. Então a gente leva essa. A gente não liga que copia, não. A gente Vai franquear o Peama e fazer em vários lugares. Os professores, eles passam por algum tipo de treinamento especial? Porque você estava falando assim, é o atleta e o esporte. Sim. Mas tem algum treinamento especial para esses professores? Então, as pessoas buscam, né? Como eu disse, a gente chega lá e fala, ó, a gente vai ensinar natação. Você sabe ensinar natação? Então, você vai olhar a característica do aluno. Mas os professores que estão no PEMA, é uma paixão mesmo, as pessoas são muito envolvidas, você vê muita vontade, né? Em todos, né? Você sente E aí muito eles amor, né? Eles buscam. Esse curso que eu fiz na Unicamp, eu fiz em 95, que foi quando eu escrevi, a gente escreveu o PEAMA. Agora, acho que foi antes da pandemia, 2018, 19, 6 professores foram fazer lá, foram buscar, foram trilhar, e já estavam bons professores, já estavam prontos, mas quiseram ir buscar. Então, assim, existe isso. O Comitê Paralímpico Brasileiro também dá muito curso também. Então, existe uma rede. O Brasil está muito bem nessa área da pessoa com deficiência, no esporte para pessoa com deficiência. Agora, no Paraplan que teve no Chile, ficou assim, muito na frente dos Estados Unidos, e que é uma potência. E nas Paralimpíadas também a gente tem muito destaque. Então, tem muito estudo. A Unicamp, que foi onde eu estudei, ela tem um departamento inteiro que estuda todas as possibilidades. Então, assim, lugar para estudar tem, busca tem, e os professores buscam. A gente tem uma equipe maravilhosa. Que legal. Recentemente eu fui num evento, num congresso da Unicamp que falava sobre acessibilidade, né? Estive lá ouvindo, porque é importante também, eu que não sou da academia e trabalho com arte, ouvir o que está acontecendo, quais são os estudos,
quais são os números. Você falou que trouxe números pra gente. Não, os números que eu foi do livro. Não, mas foi do livro. Quantas mães, quantas histórias. Quantas mães, Então, quantas olha histórias. só, Vamos lá, vamos aos números. Vamos falar de Vamos aos números. Olha números. só, foram 34 histórias, 29 mães e um pai. Porque eu dei o caderno para as mães, de repente chega uma história no caderninho, metade escrito pela mãe, metade escrito pelo pai. Aí a gente entendeu que iam ser 2 histórias. São 35 gravuras, foram mais de 1.600 fotos em todas essas oficinas. A da gravura, da argila, de reescrita de texto, tiveram muitas. O filho mais velho do livro tem 48 anos e a mais nova, a Lavínia, tem 14. Tem uma história de um filho com deficiência auditiva, 3 com deficiência física, 15 com deficiência intelectual, 7 com múltiplas deficiências, 2 com deficiência visual e 6 do TEA, né? Transtorno do espectro autista. E aí algumas datas que eu já contei aqui, de 17 quando elas escreveram, quando as coisas reacenderam. Tem uma história de quando reacendeu essa chama, quando eu contei, essa história eu gosto de contar e eu me arrepio toda vez que eu conto. Então eu fechei o armário nesse dia, um dia que eu sabia que eu ia me aposentar, eu fechei o armário e falei assim, bom, vou devolver os livros. Mas, assim, desistir de um projeto não é uma coisa que a gente se orgulha. Então, eu não saí falando. Fechei, numa sexta-feira, fechei. Fui fim de semana, nem lembrei. Segunda-feira eu dei aula de natação na piscina do Bolão logo cedo. Aí entrei, tava entrando para pegar Chegou uma mãe, gente, isso para mim foi incrível. Foi alguém também que... Ela chegou e falou assim, você sabe que eu tenho uma filha que mora na Irlanda? Eu falei, irmã da Germana, né? Fernanda, que legal, eu não lembro dela, lembro de pequenininha. Ela falou assim, então ela quer falar com você. Eu falei, lógico, né? Pode passar meu número. Mas eu fiquei curiosa, eu não vi. Gente, o que aconteceu? Aí ela falou assim, ela quer saber o que você fez com aquela história que eu escrevi. Gente, na segunda-feira, da sexta-feira que eu decidi devolver. Porque talvez a hora que eu devolvesse para as mães, não vai dar, não deu nada. Talvez as mães me perguntassem. E eu acho que eu já estava preparada para responder, dessa vez não deu. Essa menina me ligar. Fala assim, então, eu li a história da minha mãe, mas faz tempo, né? Gente, já passaram 5 anos. Nossa. Por que essa menina tinha que me ligar nessa segunda-feira? Aí eu desliguei, eu falei, sinalzinho, não vou devolver. Sinalzinho, Eu falei, não vou devolver. Acabou, né? Ali eu decidi. Aí foi uma ligação. Em 18, eu fiquei tentando um monte de gente para reescrever essas histórias. Precisava ser voluntário. E uma ligação eu fiz para a Márcia e para a Cleide. Falei, então, tem um projeto assim, quando a gente pode se reunir? Foi na hora. Então, assim, foi um momento certo. Mas essa ligação, eu falei, gente... Da Irlanda. Da Irlanda. É o Deus falando assim, ó... Vai devolver. Essa menina lá do outro lado estava pensando nessa história que ela escreveu. Muito louco. Então, eu falei, não. Eu não essa história tem que ir... Essas histórias tem que ir pro mundo. Eu agradeço ela nos agradecimentos. Eu falei, eu tenho que falar, tem que sentar. Porque realmente eu estava decidida Mas tem uma frase que diz que você quer contar uma piada para Deus, faça um plano. Que ele vai lá e fala, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá achando que você vai dar alguma ordem. Não. Pra gente encerrar, tem Instagram do livro? Não. Precisa fazer um blog do livro, né? Com as fotos, muitas fotos. Mas você sabe, é verdade isso que eu vou contar. Desse dia do telefonema, né? Até todo esse processo, tudo, passou 1 ano. E eu falava só isso, que eu queria dar um livro para cada mãe e um livro bonito. Eu não pensei em mais nada. No contrato com a editora tem lá e-book. Eu vou pensar isso depois. Eu pensei que fosse bem depois, né? Já não fosse no outro dia, né? O lançamento foi no dia 9, no dia 10 eu já estava fazendo lista de quantas pessoas queriam, porque realmente esgotou no dia lá no lançamento. Tem muita gente pedindo. Então, eu vou conversar com ele, já marquei uma reunião com o Márcio, para ver o que a gente vai fazer de uma nova edição e e-book, outras coisas. Mas o Instagram não tinha pensado, podemos pensar nisso. Com as histórias. E as mães, claro, as mães que vão administrar, lógico, né? Sim. Com certeza. Uma administração coletiva aí. Já, pauta pro próximo grupo de mães já. Lógico, porque ficou tão legal que não pode realmente acabar. Não pode acabar, não pode. Eu acho que isso aqui vai ajudar muita gente. Vai trazer muita inspiração para muitas mães, muitos filhos, muitos pais. Sim. Espero, né? Tragam para muitas famílias. Muitas famílias. Tem muita família recebendo diagnóstico agora, né? E ver que, segue firme aí que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Como que chega no PEAMA que fala, não, quero ser um atleta?
Peama. Então, aí vem a parte que não é tão legal, né? Porque tem uma fila de espera. A gente tem uma fila de espera grande. A prefeitura tem investido esse ano, contrataram mais 2 professores. Então, existe e exatamente por conta dessa diversidade de modalidades, o aluno pode fazer quantas modalidades ele quiser. Então, ela falou, esse ano ela já faz natação e dança, vai para atletismo, vai para ciclismo. A gente quer isso mesmo, a gente quer que ele escolha, que ele tenha esse direito de escolha, né? De quando, se a pessoa dá conta de fazer 3 modalidades, bom, para ela, e deixa fazer. Então, esse é o nosso princípio. Mas isso acarreta numa lista de espera, porque as pessoas não saem. A Ana Paula, que eu contei da Dona Yolanda, está desde 97 com a gente. Está muito tempo. E aí muda de modalidade, tudo, e não vão muito embora. Não abre mão da vaga. Isso, é isso. Então, A gente é vaga vitalícia. Nunca mais embora. É vaga vitalícia. E aí eu acho que a gente tem essa obrigação mesmo de oferecer isso enquanto qualidade de vida, enquanto saúde. Então a gente tem que aumentar as possibilidades. Então, por exemplo, hoje eu tenho bicicleta lá no Parque da Cidade, eu dou aula de bicicleta 2 dias inteiros, terça e quinta. Segunda e quarta as bicicletas ficam paradas. Poderia ter turmas de segunda e quarta. Aí falta professor. E isso acontece com várias outras modalidades. Algumas coisas não tem espaço. A piscina, nossa, é super lotada. Então, algumas coisas não tem espaço. Super concorrida. Mas a gente tem um espaço bem garantido ali. Então, hoje, para entrar no Peama é através de um sorteio eletrônico. A gente publica na imprensa as vagas. E aí a pessoa se inscreve, isso é super divulgado. O Peama tem rede social, então essas redes sociais a gente divulga no site da prefeitura, a gente divulga bastante para as pessoas poderem se inscrever, e aí isso é sorteado, porque a gente não consegue atender todo mundo. Porque também, como a Thalita disse, né? Não passa só na questão financeira. Hoje a gente se tornou uma referência que a pessoa às vezes tem dinheiro, até quer pagar. A gente fala, não é igual para todo mundo, ninguém paga, né? Porque é da prefeitura, meu salário vem já do imposto que você paga, né? Então tá tudo certo. Mas a gente não consegue crescer, então a nossa briga, a gente conversa sempre com o nosso prefeito, o Luiz Fernando nos ouve muito, a gente bate lá, Luiz Fernando, precisamos de mais uma ajuda, precisamos de mais gente. Então eles sabem dessa lista, sabem dessa condição e na medida do possível, claro, porque tem muitas demandas, né? Claro, a gente tem. Mas hoje, para entrar, assim, é ficar de olho nas redes sociais da prefeitura e do Peama, fazer a inscrição e lá divulga os campeonatos que participam. Sim, aí tem a agenda. Aí a gente tem... Vamos trabalhar a formação de público também, né, gente? A gente tem o YouTube que conta tudo que a gente tem. Por exemplo, essa entrevista, se você me permitir, vai para lá e a gente divulga. Então, a gente faz tudo isso. Toda a participação que tem. O Cris dá alguma entrevista, a gente já deixa lá. Centraliza tudo no YouTube, na nossa página. Tem Instagram, Facebook. É @Peama? @Peama. Não, Tainã, é @Tainã. @Peama. E tem um Flickr, que é para fotos, né? Então, todos os eventos lá, tem as fotinhas, dá para acompanhar o trabalho do Peama. Do lançamento tá lá, tá incrível, todas as mães dando autógrafo, tá maravilhoso. Maravilhoso. Espero ver muito vocês em 2024, meninas. Que a gente tenha muito papo aqui para essa mesa. Para falar das mães, dos atletas, de tudo, né? Eu agradeço muito o espaço, de verdade. Eu sei que as pessoas agradecem normalmente, mas a gente chega com esse programa, com a questão da mídia, a gente chega na pessoa que não está acreditando nela. Eu não consigo falar para essa pessoa. Para você eu consigo, daí você já contagia uma mãe do lado e é mais fácil. Agora, essa pessoa que está em casa, que não sabe que ela pode, que não acredita. Tá ali no radinho, no celular. Só vocês que chegam na casa dessa pessoa. Então, eu agradeço toda vez, eu vou agradecer esse espaço de poder falar que é possível, que não tem vaga, mas que é possível. Vamos ligar todo mundo para Vamos ligar para a prefeitura, a gente não desiste. E é isso. Então, eu te agradeço muito pelo espaço, por divulgar o livro, o trabalho. Imagina, que eu agradeço vocês. Thalita, obrigada, Denise. E assim, essa casa é de vocês. Vem a primeira vez, tem que vir sempre, tá? Porque é assim que funciona esse lugar. A gente adora. Um beijo na Lavínia. Muito obrigada. Pode deixar que eu vou ficar muito beijinho. Obrigada, gente. Gente, Juju, obrigada. Vou me despedir aqui. A gente se vê nas redes sociais, combinado? Na próxima semana tem surpresa na Rádio Difusora, na programação do Francamente. Encerro aqui o último programa de 2023.
em 2024 voltaremos com muitas conversas, muita diversidade, muito papo, muita gente incrível nessa mesa. Sou no bigode aqui, mas vai dar tudo certo, gente. Beijo pra vocês, se cuidem. Até 2024. Valeu e não se esqueçam, bebam água. E tchau. Francamente, com Tainan Franco.